Satanás e o diabo, que não é, meus irmãos, algo fácil de tratar. Alguns aqui já têm lido aquele livro, Este Mundo Tenebroso, estão muito mais conscientes do poder e atuação deste grande inimigo de nossas almas. Não ele sozinho, mas ele e suas forças, as forças demoníacas, os anjos caídos em rebelião contra Deus. Se estão com suas Bíblias na mão, gostaria que acompanhassem a leitura que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 12. Livro de Apocalipse, capítulo 12. Começando com o primeiro versículo. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. E sua cauda arrasta a terça parte das estrelas, possivelmente um símbolo dos anjos caídos do céu, as quais lançou sobre a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo, Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz no céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino de nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que se acusa de dia e de noite diante de nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso festejai os céus, e vós os que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Rogamos ao Senhor nosso Deus e amado Pai, que nesta noite Tu nos protejas, que Tu venhas nos dar o Teu auxílio, Senhor, não somente entender as estratégias e ciladas satânicas, como também nos fortalecer no Senhor e nos poder de Sua glória. Ó Deus, que nós possamos ser os que habitam no céu, vivendo e sendo embaixadores aqui na terra. Que nossa luta, que mesmo seja contra estes poderes satânicos, que sejamos mais do que vencedores em Jesus. Rogamos isto em nome de Jesus, o Senhor. Amém. Irmãos, se há um pecado-chave que abre a porta para o mundo, deve ser o orgulho, a soberba da vida. Se há um pecado-chave, fonte, raiz da carne, deve ser o egoísmo. Mas o pecado que dá oportunidade a Satanás a nos oprimir, a como leão nos devorar,
ele tendo acesso a nós, deve ser o pecado, amados irmãos, de não conhecer a palavra de Deus, de desprezarmos por falta de fé, ou falta de interesse em realmente crer que a palavra de Deus é nossa proteção contra o demônio. Ninguém que conhece os primeiros capítulos de Gênesis vai ficar ignorante deste fato. Tanto Eva como Adão, se eles tivessem crido na palavra, se eles tivessem não somente conhecido, mas se firmado na palavra, Satanás não poderia ter os derrubado com tanta facilidade. Porque acima de tudo, se eu entendo algo sobre este grande dragão, seu principal arma é a ilusão. Ilusão. A ilusão de satisfazer as mais profundas necessidades do coração humano. Qual é a tentação que tem levado alguma pessoa neste auditório a se entregar ao pecado sexual? Não foi a ilusão de que esse prazer traria para você, meu amigo, que está ouvindo a minha voz esta noite, trará algum valor eterno para a sua vida? Não foi isso que a mulher de Samaria também foi levada nessa ilusão, a deixar um marido para o outro, depois mais outro, depois mais outro. A Jessie Penn Lewis, que acompanhou o grande avivamento em Gales no início deste século, 1904, ela escreve no seu livro em que ele entra na profundidade da metodologia, ciladas satânicas. Ela diz que a inocência do primeiro casal, sua bondade, não foi capaz de protegê-las contra as ciladas satânicas. Se esta noite o meu amado amigo não tem um verdadeiro amor e fé na palavra de Deus, você será para Satanás uma vítima de mais fácil derrubada, porque ele faz tropeçar aqueles que não entendem, ou entendendo, não querem praticar e vivem na ilusão de que há uma outra mensagem, há uma outra revelação que não seja de Deus, que tenha mais importância para a sua vida do que o próprio Satanás. Quando nós lemos este texto, nós descobrimos que há vários títulos que Satanás tem. E esses títulos mostram o seu caráter, como é natural na Bíblia. Um dos seus títulos, uma das suas características, é sedutor. Esse serpente antiga que seduz. Como que esse jovem brasileiro aqui na praia de Copacabana, como que ele seduz aquela moça linda, bonita, ainda virgem? Como que ele faz isso? Não é através de palavras mentirosas? Como é que Satanás vence o cristão? Através de suas mentiras. João 8, versículo 44. Principal característica de Satanás, ele é mentiroso. Ele é pai da mentira. De maneira que quando nós lemos os jornais, o que ele está querendo fazer é induzir em nossas cabeças crenças contrárias ao que Deus realmente fala na sua palavra. O que ele quer fazer através da televisão para o seu filhinho, que gasta horas e horas tendo como seu babá aqueles entretenedores que não tem nada com a palavra de Deus, e colocar na cabeça do seu filhinho mentira. Está dizendo para o seu filho: olha, Satanás é melhor do que Deus, porque Deus é luz, nele não há treva nenhuma, ele é verdade. Satanás é mentiroso. Os falsos mestres, como que eles vêm entrando, penetrando sorrateiramente na igreja, se não é como anjos de luz? Esta é a palavra que Paulo usa em 2 Coríntios capítulo 11,
dizendo que eles entraram em Corinto e vêm penetrando como anjos de luz. Agora, anjos de luz são pessoas que manifestam-se como pessoas que falam a verdade. Mas no meio da igreja, se não houver ninguém que tem capacidade de discernimento, se não há pessoas que conhecem bem a palavra de Deus, não há nenhuma garantia que esta igreja daqui a 30 anos ainda será uma igreja evangélica cristã. Eu que tenho visto um pouco disso em outras partes do mundo, olho para uma igreja batista, os irmãos acreditam, uma igreja batista em Wilmington, Delaware, onde eu estudei, uma igreja onde se promove a doutrina que Deus nem existe. Eu tive como meu colega no capelania de um navio, os Grandes Lagos Americanos, em 1953, uma pessoa estudando no seminário da Universidade de Chicago. O que ele ensinava? A não existência de Deus, puro ateísmo. Ele é a única pessoa que podia pregar uma mensagem inteira sem mencionar o nome de Deus, que eu conheço. Amados irmãos, esses grandes eruditos alemães, como Paulo Tillich, como Rudolf Bultmann, e quantos outros, Frederico Bauer, esses homens chegaram à igreja com que mensagem? Uma mensagem de anjo de luz. Eles vêm dizendo, nós estamos com a verdade. Mas quando o aluno escuta esses homens, lê os seus livros, e ele fica convencido, ele não tem mais fé nenhuma. Eu tive contato com a Palavra de Vida há muitos anos atrás. Eu fui convidado de tentar dar umas aulas sobre teologia contemporânea. Teologia, o ensino sobre Deus. Por quê? Porque esses alunos tinham sido de tal forma contaminados por esses anjos de luz, que se manifestam como apóstolos de Cristo, mas que trazem uma outra mensagem venenosa, mentirosa. E eles se perderam de vez. Estudantes de uma das escolas mais conservadoras do Brasil. Eu fico, meus irmãos, não podendo falar mais claramente que o perigo que Satanás traz para a sua vida, suas mais valiosas ciladas são mentiras, ilusões, aparências que não têm substância na revelação divina. Se nossas escolas que preparam nossos futuros pastores, com o interesse de se tornarem mais acadêmicos, e por serem mais acadêmicos, deveriam ser mais prestigiosos e mais interessados na verdade, se correrem na mesma linha de que as escolas que eu tenho visto e acompanhado, por exemplo, Marburg, Tübingen, quantas escolas na Escócia? A pergunta é esta: qual vai ser a doutrina que as igrejas vão crer daqui a 30 ou 40 anos? Eu dou graças a Deus que tem protegido esta igreja até o dia de hoje. Eu dou graças a Deus que o pastor Reginaldo crê nesta palavra como verdade. Até esse momento, Satanás está fora da porta, pelo menos neste ponto, de ter trazido para esta igreja um falso profeta. Mas não pense que nós somos mais seguros do que Adão e Eva, de que daqui a alguns anos esta igreja não vai ser minada por doutrinas falsas. Diz a palavra de Deus: testai os espíritos, se vem de Deus ou não vem de Deus. Se nós não temos coragem para testar, certamente Ele vai entrar e levá-los ao seu lado. Capítulo 13 de Marcos, versículo 22. Características dos últimos dias, quais são? Falsos profetas. Falsos profetas são enviados diretamente da escola infernal. Não foi essa ideia que C.S. Lewis desenvolveu no seu livro Cartas do Inferno. Não foi justamente aquela ideia de que lá, quando se formam os demônios, sua principal capacidade no seminário infernal é como enganar, como levar as pessoas a pensar
contrário à palavra de Deus. Aqui está o versículo: pois surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos, isto é, as pessoas que antes da fundação do mundo, Deus separou para a sua glória. E se fosse possível, os próprios eleitos seriam enganados por esse terrível chamado anjo de luz. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, diz que Satanás tem como seu grande arma é criar cegueira dentro das cabeças dos homens. Ele tem cegado os entendimentos dos incrédulos para que eles não creiam. Se nesta noite alguém está ouvindo a minha voz que não é crente, não é cristão verdadeiro, e se você sair por essa porta no fim deste culto, ainda não convertido, a explicação bíblica é muito simples. Satanás enganou o seu entendimento. Ele criou uma cegueira. Ele criou essa atitude daquele famoso vale do H.G. Wells, que ele conta aquele vale que foi descoberto por um explorador. Para sua surpresa e choque, todo mundo cego, nenhum podia ver nada. E ele ficou tão encantado e interessado naquele interessante vale, como esse mundo vivia, ele queria comunicar para o mundo exterior e tudo mais. De repente ele caiu nas ciladas de uma moça, ficou apaixonada por uma moça cega, queria casar com ela. Ele chega ao pai da moça pedindo a mão dela no casamento. O pai disse: eu dou, conquanto você furar os seus 2 olhos para ser um de nós. E Satanás está constantemente fazendo o máximo para cegar os olhos do entendimento, tanto dos não cristãos como dos cristãos, para que eles pensem diferentemente do que Deus pensa. O grande método satânico é torcer as escrituras, é criar testemunhas de Jeová, de produzir o muçulmano. O que é um muçulmano? É um cristão desviado da verdade da Bíblia. O que ele faz quando ele inspira através de Mohamé o Alcorão? Não é mais outra Bíblia, para que a gente não entenda as Escrituras. Diz Mateus capítulo 4, na tentação de Jesus, ele coloca o sentido da Bíblia de uma forma tão sutil, que se não fosse uma pessoa que realmente entende a mente de Deus, certamente aquela linda sugestão de fazer das rochas pão e assim satisfazer a fome de Jesus, ele teria feito. Mas Jesus venceu Satanás também com a Bíblia, quando ele disse para o diabo: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quando aqueles cristãos de Chimabuco, depois de sua pequena cidade ser bombardeada pelas forças aliadas na última guerra mundial, quando o tenente chegou no seu jipe com seu intérprete lá em Okinawa, e aqueles 2 indivíduos que deram uma espécie de boas-vindas, aparentemente com grande agrado, com um sorriso, e o intérprete veio saber como se explica, depois de ser bombardeado pelo inimigo, eles parecem que a gente venha. E ele voltou com a mais estranha história, que tinha passado por essa cidade de Chimabuco há quantos anos atrás, nos anos 30 certamente, um colportor com uma Bíblia e um cantor. E sendo que ele era missionário americano, eles pensam, essa gente pensa que vocês vão ensinar-lhes mais sobre esta Bíblia.
Eles estão já no ponto tão avançado que já fecharam o presídio da cidade, não tem mais bar na cidade, o único livro que se ensina na cidade é a Bíblia, e eles pensam que vocês vão ensinar. E o coitado tenente, que nem crente era, diz: olha, que pena que nós não mandamos Bíblias para o Japão, talvez podíamos ter sobrevivido bem melhor, né? Que pena que não mandamos Bíblias, porque a Bíblia é que esclarece a mente, a palavra de Deus é luz, é nossa proteção contra Satanás. Agora, Satanás não é somente enganador, ele também fala a verdade de forma acusativa. Ele é o grande diabolos. Diabo significa acusador. Nesse mesmo texto que nós lemos há minutos atrás, nós encontramos justamente esta característica, que ele não somente seduz toda a terra, mas ele também é o acusador dos irmãos. Ele é o promotor lá no céu. Ele chega ao lado do trono de Deus e diz: fulano de tal é pecador. Depois mesmo de ter recebido o Evangelho de Cristo, veja o que ele faz, veja como ele peca, veja suas atitudes erradas, veja como ele fica sujeito à sua própria carne, veja como o mundo está invadindo sua alma. Meus irmãos, que interessante esta característica do diabo, já que a guerra entre Deus e Satanás se trava no campo da alma humana, que ele ganha vitória caluniando os crentes, como ele fez com Jó. Ele declara diante de Deus que Jó só ama a Deus porque Deus é tão bom para ele, é interesseiro. Ele não tem uma verdadeira fé, e pobre Jó vai ter que sofrer por causa disso. Sofre muito. Quantas vezes nós encontramos pessoas hoje sofrendo por nenhuma razão, talvez por causa de uma calúnia satânica, em que Deus, para a sua própria glória, para que se manifeste para todos os poderes contrários a Ele, que tem pelo menos uma pessoa nesta igreja de Copacabana que ama ao Senhor Jesus de coração, e por nenhum motivo senão porque Deus é Deus. E Satanás tem que ficar como serpente pisado por essa verdade, como é o caso no livro de Jó. Amados irmãos, acusação, maledicência é uma atitude satânica. Fofocas, aquela maneira de derrubar os crentes através de nossos comentários, é simplesmente uma maneira de dar a mão a Satanás dentro da própria igreja. Disse 1 de Pedro capítulo 2, primeiro versículo: tire de vós de vez toda maledicência, toda malícia, porque isso é uma manifestação certamente satânica. Satanás não é somente enganoso, mentiroso, ele não é somente caluniador, acusador dos irmãos, ele também o grande adversário. A palavra Satanás é a palavra hebraica que significa opositor, aquele que é contra Deus, aquele que é contra esta igreja, aquele que fez tudo para que este templo não seja erguido, aquele que está fazendo tudo para que não haja outra igreja em Copacabana. Ele está sempre se opondo. Leia capítulo 3 de Zacarias e nós vemos que é justamente isso que Satanás tem como sua grande vitória, é ganhar algum passo de impedimento, de criar barreiras, de não deixar Paulo viajar, de amarrar com uma doença física, como de fato ele fez aquela mulher de Lucas 13.
Zacarias simplesmente coloca aqui em capítulo 3, e versículo 1: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Quando meus caros ouvintes sentem barreiras na obra do Senhor, quando sentem um teto de chumbo, quando a gente está tentando orar, a razão é muito simples. Lá está Satanás cumprindo o seu papel de quem barra o caminho. Meus irmãos, Satanás de maneira nenhuma quer permitir que haja liberdade. Por isso que a lei ficou presa por Satanás, a lei farisaica, a lei chamada legalismo, porque Satanás usa a lei como barreira da verdadeira santidade, aquele amor espontâneo pelo Senhor. Satanás mandou um dos seus mensageiros para atacar o apóstolo Paulo, capítulo 12, 2 Coríntios. Paulo chama de espinho. Agora esse espinho, o que foi? Foi uma barreira para Paulo. Ele ficou impedido de fazer tanto como ele podia ter feito, se não fosse essa barreira. E ele achou que Deus seria muito bom em tirar aquele espinho. Melhor, no original é estaca na sua carne. Mas Deus diz não. Há barreiras maiores do que Satanás pode colocar na sua vida. É a barreira do orgulho, da arrogância. Você tem tido tantas bênçãos, eu permito que Satanás lhe ataque, talvez no corpo, talvez de outra forma. Nós não entendemos essa palavra espinho, como que funcionava, mas Paulo mesmo chama de mensageiro de Satanás, que colocava barreiras no caminho do grande apóstolo. Satanás não é somente sedutor, ele não é somente acusador, ele não é somente quem cria barreiras. Satanás também, talvez acima de tudo, é o grande tentador. Tentação, irmãos, é uma maneira em que Satanás toma um desejo legítimo nosso. Por exemplo, uma moça com quem eu estive há uns meses atrás em Goiânia, uma moça que ficou chorando porque não conseguiu ainda casar. É um desejo legítimo. O desejo de ter aquela intimidade, de ter filhos. E ainda não se casou. Os irmãos não acham que isso não é uma coisa que Satanás vai usar naquela vida se ela não tiver muito cuidado? Será que Satanás não vai convencer aquela moça, como já convenceu a tantas moças brasileiras, que se não dá para casar, por que não viver junto com um rapaz qualquer? Meus irmãos, é tentação, é cilada. Na palavra de Deus, Davi, 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1, encontramos Davi com uma ideia legítima. Eu quero conhecer as minhas forças, que tamanho tem? E quando Satanás transformou, organizou essa ideia, Satanás já tinha uma brecha para o coração de Davi. Um dia Davi, que não está encabeçando suas tropas na luta além do Jordão, de repente vê uma mulher tomando banho. E lá vem a tentação. Você é rei, você tem poder de pegar qualquer mulher do país. E logo Davi está matando, assassinando um dos seus grandes soldados. E ele está sofrendo o ataque de Deus na sua vida, que não vai acabar, talvez nunca, por causa desse pecado que Satanás inculcou na sua cabeça,
usando a sua carne fraca para essa realmente cair nessa cilada. Meus irmãos, como é importante saber quais são essas ciladas e suas estratégias. Tem uma palavra aqui muito interessante para os seminaristas desta igreja, aqueles que estudam no Seminário do Sul, ou Betel. Escutem esta palavra de Timóteo, capítulo 3. 1 Timóteo, que é necessário que o seminarista não se ensoberbeça, para não incorrer na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha, versículo 7, bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Bom testemunho, bom caráter, que Satanás não tenha nenhuma brecha para atacar esta vida consagrada pelo Senhor para fazer o seu serviço. Satanás não é somente tentador, como nós conhecemos tão bem, ele é o grande assassino, ele é terrivelmente cruel. No livro de Apocalipse, um dos seus nomes é Abaddon. Outro nome é Apolion. Que significa Apolion? Destruidor. Filho de destruição, filho de Apolion, no original. Satanás, portanto, é aquele que está atrás de todas as guerras do mundo, aquele guerra do Golfo, que não produziu nada, só destruiu, ceifou centenas de almas, milhares, talvez mais de 100.000 pessoas mortas. Toda aquela destruição produzida na mente do grande dragão vermelho. Amados irmãos, ele é o grande perseguidor da igreja. Capítulo 13 de Apocalipse, versículo 7, foi-lhe dado também a besta que ele encarnou-se, Satanás se encarna do anticristo. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Há uns poucos anos atrás, em Cuba, segundo Armando Valadares, vivia um irmão da fé, um pastor protestante. Aquele irmão, Gerardo, irmão da fé, podia ser ouvido diariamente conclamando, chamando todos os presos para um culto. Mas quando se reuniam, o que fazia Satanás? Ele colocava na cabeça dos guardas que aquilo que estavam fazendo, aquilo que estavam cantando, glória, glória, aleluia, era algo errado. Então ele chega lá dando chutes, espancando, esbofeteando aqueles pobres presos. Mas logo que saíram os guardas, cansados de bater nos crentes que se reuniram, novamente se levantou aquela voz tremenda do irmão da fé. Assim escreve Armando Valadares, um grande poeta cubano. Ele estava lá. Aquele homem lavava as roupas dos doentes, dava consolo àqueles que estavam marcados para morrer, até o dia em que uma rajada de metralhadora acabou com a vida do irmão da fé, irmão Gerardo. Eu quero abraçar aquele irmão. Os irmãos sabem por que ele morreu? Por causa do ódio satânico. Não havia nenhuma razão para ele morrer. É um homem de amor, de paz, mas ele morreu. Foi-lhe dado também poder para vencer os santos. Não vencer os seus corações, vencer os seus corpos, decapitando-os.
Quando nós chegamos no fim da história, capítulo 20 de Apocalipse, quem fica no abismo é o dragão. E quem fica entronizado são aqueles que foram decapitados por causa do assassínio cruel, do terrível Satanás. Satanás é mais do que isso. Ele é poderoso. Como eu gostaria de dizer para os irmãos que Satanás é fraco, que ele não tem força, ele não tem poder. Um dia eu vou perguntar ao meu Senhor por que ele permitiu que este anjo caído, um arcanjo certamente, por que ele tenha tanto poder? Como é que ele pode ser chamado em textos como nós lemos esta noite de um cosmocrator? Existe um dominador do mundo. Como pode ser que no capítulo 10 de Daniel, com o emissário satânico, vem impedindo que Miguel viesse com sua palavra de Deus para Daniel? Eu não entendo por que Satanás tem tanto poder. A Bíblia disse que Satanás tem potestade. A palavra no original, exousia, quer dizer autoridade. Por exemplo, no capítulo 26 de Atos, uma das razões que Jesus veio para este mundo foi para tirar a potestade de Satanás os que estão controlados por ele. Diz aqui este maravilhoso versículo: para abrir os olhos e converter os mundanos das trevas para a luz e da potestade, do poder de Satanás para Deus. E eu não sei como Satanás pode operar milagres, mas ele opera. Os irmãos já ouviram falar de um senhor Arigó, aqui em Congonhas, Minas? Os irmãos sabem dele, né? Poder satânico. O pai de Robinson Cavalcante foi para um espírito curandeiro. Enquanto Robinson ficou no táxi, ele saiu depois com uma cicatriz de talvez 4 ou 5 centímetros, que ele não tinha antes, 20 minutos só depois. Poder. Nesse Brasil, pessoas morrem por poder satânico. Eu ouvi de uma empregada que morreu na casa de crentes com as marcas de dedos invisíveis no seu pescoço, mas ela morreu. Satanás é poderoso. Na Indonésia, uma das melhores maneiras de matar, porque é muito difícil a policial colocar o assassino na prisão, é através de despachos assassinadoras. Ele é um grande homicídio, ele opera milagres. Segundo Tessalonicenses 2, versículo 9, diz que quando Satanás, este homem de iniquidade, que recebe os poderes satânicos na sua vida, quando Jesus volta, ele estará fazendo milagres poderosos. Então será revelado o iníquo, capítulo 2, versículo 8 de 2 Tessalonicenses, que o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. O aparecimento desse iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais, prodígios de mentira e com todo o engano da injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Se nós tivéssemos mais uma hora, poderíamos falar sobre a operação de Satanás através dos seus demônios. Quando se semeia a palavra de Deus, o que arrebata essa semente? São as aves que representam Satanás e seus anjos, segundo Mateus 13. Ele semeia joio no campo do Senhor. Satanás está profundamente interessado em dividir esta igreja de alguma forma ou outra. Alguém falou com tanta certeza:
ou acertou tão corretamente que se Satanás puder dividir uma igreja, ele não precisa mais nada. Por quê? Porque uma igreja dividida já comete todos os outros pecados também. Meus irmãos, temos que gastar uns minutos agora falando sobre como vencer Satanás. Segundo a palavra de Deus, nós podemos vencê-lo. Mas precisamos saber não somente as suas estratégias, como também como que nossa luta pode vencer. Primeiro, Satanás precisa ser resistido. Essa é a primeira palavra. Isso aparece 2 vezes na palavra de Deus, que Satanás nunca pode ser alguém de quem nós temos medo. Temos que resisti-lo. Tiago capítulo 4, 1 de Pedro capítulo 5, resistir firmemente na fé. Palavra de Tiago, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Um dos seus mais eficazes meios de nos conquistar é através do medo. Opressão satânica não é outra coisa senão medo, ansiedade, preocupação. Quando eu estou esperando ônibus à meia-noite, lá num dos pontos meio escuros de São Paulo, eu olho para 2 lados. Quando vem encostando um homem mais forte do que eu me sinto oprimido. Ele não faz nada, mas está aí. Eu sei que a minha filha também, que anda bastante de ônibus à noite, assim, sente a mesma coisa. O que é isso? É aquele leão que anda ao redor dos crentes para induzir medo. Como é bom ver o poder de Deus de amarrar o valente. Como é bom poder dizer em nome de Jesus: tu não podes fazer nada comigo. Eu sou protegido pelo Espírito de Deus. Resistir. Jesus resistiu no deserto. E qualquer de nós que venceremos Satanás, sempre estaremos resistindo, firme na fé. Ele é um leão, mas sabe que o leão só ruge quando ele quer aterrorizar as suas vítimas. Mas se alguém mais forte está comigo, se ele tem um rifle desse tipo Magnum, que qualquer leão não resiste, graças a Deus eu não preciso ter nenhum medo. Jesus já venceu Satanás. Ele usou a cruz para vencer esse inimigo. E quando eu estou em Cristo e Cristo está em mim, ele não tem poder. Graças a Deus. Primeira coisa então é resistir. Vigiar. A palavra vigiar é aquilo que Pedro não fez. Jesus advertiu Pedro que ele ia negar a Jesus, ele ia ser peneirado por Satanás, e Pedro não acreditava. Ou ele não cria que Satanás tinha força para criar problemas para ele. Portanto, quando chegou a hora em que ele deveria estar orando e vigiando, o que ele fez? Ele estava roncando. Meus irmãos, irmãos que roncam, não na igreja, mas roncam espiritualmente, são vítimas fáceis de Satanás. Jesus advertiu Pedro 3 vezes, outros amigos dele, os outros apóstolos: vigiai e orar para não cair na tentação. Como que nós caímos? Aquele programa tarde de noite que vai comendo os minutos consagrados à oração. Logo Satanás tem sua entrada, porque não estamos vigiando. Vigiai e orai para não cairdes na tentação. Terceiro já, temos que vestir-nos da armadura de Deus. É tão importante lembrar que a armadura é uma proteção de nossa pessoa diante de qualquer cilada satânica. Por exemplo, as ciladas de indução. Indução é diferente de opressão. Indução é quando Satanás, na sua
mentira, no seu engano, coloca na nossa cabeça que nós estamos certos quando estamos errados. Quando a gente está dirigindo o seu carro e o sol está criando uma sombra na direção errada. Isso já aconteceu comigo e eu fiquei impressionado. A pessoa que estava dirigindo na maior felicidade, indo na direção errada. De repente a gente para e diz: olha para o mapa, dá uma olhada. Indução é uma das maneiras mais úteis que Satanás tem para nos levar a pecar. É convencer. Não sei quantos aqui têm ouvido falar dos meninos de Deus. Nós temos ganho para a nossa igreja de São Paulo 2 casais dos meninos de Deus. Aqueles meninos começaram muito bem. Davi Moses, aparentemente um evangelista, um homem de Deus, mandando todo mundo a decorar a palavra, mas aos poucos vai se induzindo que as ideias de Davi Moses são mais importantes do que a palavra de Deus. Qual é o resultado hoje nos meninos de Deus? As cartas de Davi Moses é só o que se lê agora, não se lê mais a palavra de Deus. Resultado: os membros dessa seita agora creem firmemente que amor é amor sexual. Confunde-se completamente eros com agape. E a maneira de ganhar almas então é deitar-se com o incrédulo e levá-lo a Cristo. Meus irmãos, a confusão que isto está criando naquela seita não é brincadeira. Além da opressão satânica lá dentro, pessoas com medo de fugir. Que tremenda dificuldade essa indução cria. Por quê? Porque a armadura de Deus não se coloca. A armadura de Deus é verdade, a armadura de Deus é justiça, é capacete de salvação, é escudo da fé. Essa armadura de Deus é a espada do Espírito, contra o qual o próprio Satanás não tem vez, não pode vencer. Meus irmãos, como que se vence Satanás afinal das contas? A palavra de Apocalipse 12 é que se vence Satanás pelo sangue do Cordeiro. Eu acho tão maravilhosa esta frase: pelo sangue de Jesus Cristo, nós vencemos Satanás. Como? Ele é o acusador. Ele que nos leva a pensar que não vale a pena tentar viver a vida cristã, porque a gente está sempre pecando. Mas se também estamos sempre sendo lavados pelo sangue do Cordeiro, o grande caluniador, o grande diabolos, não tem vez conosco. Quando nós lemos em Romanos 8 que nós somos mais do que vencedores, é por causa da cruz de Cristo. É por aquilo que Ele fez por mim que eu posso olhar para Satanás e ver: você não tem nada em mim, tal como ele não tinha nada em Jesus Cristo. Em último lugar, venceram porque não amaram a própria vida até a morte. Durante um bom tempo, talvez uns 4 anos, o irmão Lourenço não teve paz na sua alma. Ele viveu há mais de 300 anos atrás no sul da França. Buscando paz, ele foi para um mosteiro e se candidatou, era católico. Mas lá dentro, pela graça de Deus que eu não sei explicar, aquele irmão Lourenço se converteu. E o amor de Deus de tal forma inundou sua alma, que entre todos os santos que um dia nós encontraremos no céu, talvez haverá apenas um punhadozinho que conseguiu tanto a santidade como aquele homem, e vencer Satanás com tanta avidez. Ele chegou a dizer, e nós temos muito pouco daquele irmão Lourenço, diz: olha, se Deus quiser me enviar para o inferno,
E se for para a sua glória, eu vou com muita alegria. O irmão iria para o inferno com alegria. Esse irmão Lourenço. Irmão Lourenço, que não gostava de lavar panelas, e ele não conseguiu dentro do mosteiro subir na hierarquia mais do que isso. Ainda que ele, como homem, não gostava de trabalhar na cozinha, mesmo ali, por causa da presença de Deus na sua vida, ele venceu todo aquele rancor, todo aquele desprezo do seu trabalho. Diz que ele sentiu lá a presença de Deus, tão maravilhoso como ele sentia lá na ceia. Irmãos, disse irmão Lourenço que quando ele viu o vento levando as folhas, deixando as árvores nuas, ele ficou cheio de um amor pelo Senhor, que podia renovar essas árvores lá na primavera, de tal forma que o fruto apareceria de novo. Ele teve uma ideia da criatividade e poder de Deus, que inundou sua alma de amor. Durante um bom tempo, talvez uns 4 anos, o irmão Lourenço não teve paz na sua alma. Ele viveu há mais de 300 anos atrás no sul da França. Buscando paz, ele foi para um mosteiro e se candidatou, era católico. Mas lá dentro, pela graça de Deus que eu não sei explicar, aquele irmão Lourenço se converteu. E o amor de Deus de tal forma inundou sua alma, que entre todos os santos que um dia nós encontraremos no céu, talvez haverá apenas um punhadozinho que conseguiu tanto a santidade como aquele homem, e vencer Satanás com tanta avidez. Ele chegou a dizer, e nós temos muito pouco daquele irmão Lourenço, diz: olha, se Deus quiser me enviar para o inferno, e se for para a sua glória, eu vou com muita alegria. O irmão iria para o inferno com alegria. Esse irmão Lourenço. Irmão Lourenço, que não gostava de lavar panelas, e ele não conseguiu dentro do mosteiro subir na hierarquia mais do que isso. Ainda que ele, como homem, não gostava de trabalhar na cozinha, mesmo ali, por causa da presença de Deus na sua vida, ele venceu todo aquele rancor, todo aquele desprezo do seu trabalho. Diz que ele sentiu lá a presença de Deus, tão maravilhoso como ele sentia lá na ceia. Irmãos, disse irmão Lourenço que quando ele viu o vento levando as folhas, deixando as árvores nuas, ele ficou cheio de um amor pelo Senhor, que podia renovar essas árvores lá na primavera, de tal forma que o fruto apareceria de novo. Ele teve uma ideia da criatividade e poder de Deus, que inundou sua alma de amor. Meus irmãos, quando a nossa vida não é preciosa para nós mesmos, é que Satanás perde sua possibilidade, como leão, a poder nos devorar, a poder nos atingir com suas ciladas, a poder nos atacar e derrubar. Satanás é vencido mesmo. Senhor amado, abençoe tua igreja com vitória sobre Satanás, sobre os poderes demoníacos, sobre a indução, sobre a opressão, sobre possessão. Rogamos o Deus que Satanás nunca tenha vez nesta igreja, com falsos profetas, com ilusões, aparecendo aqui como anjo de luz, mas sendo realmente emissário do inferno. Oh Deus, enche esta igreja de amor pela tua palavra. Cria nesta igreja nos próximos 30 anos um amor maior pelo Senhor e menor pelas suas vidas físicas. Oh Deus, cria nesta igreja, para a tua eterna glória, um testemunho tão forte, tão sem medo e sem temor, que toda Copacabana possa saber que aqui tem homens e mulheres de Deus que venceram o diabo
e ganharam a vitória nesta guerra espiritual. Rogamos tudo isto em nome de Jesus, que morreu por nós e que nós aguardamos para que Ele possa acabar com esse terrível inimigo naquele lago de fogo. Em nome de Jesus que nós rogamos. Amém.